Boa noite. Eu sou o Júnior. Para o pessoal que está em casa, também dá boa noite para você. Que Deus possa abençoar a sua vida por meio dessa palavra. Com certeza não existe ambiente melhor do que a nossa casa, mas neste dia, neste lugar, neste momento, eu creio que você está perdendo tudo que está acontecendo aqui. Por isso, faço convite para você estar conosco semana que vem, sem falta. Que Deus possa estar abençoando a cada um nesta noite. Nós estamos entrando na penúltima mensagem da nossa série Simplifique, e provavelmente você tem acompanhado, você que perdeu alguma mensagem presencial, você pode encontrar no canal da igreja, no YouTube. Queria começar esse tempo já compartilhando algo bem pessoal meu. Eu tenho as redes sociais, como acho que a maioria daqui tem, Facebook, Instagram. Aí na semana passada, um casal de pastores me mandou um WhatsApp para a Tati também, dizendo que parece que hackearam o meu Instagram. Não sei se você chegou a ver isso, se você, enfim, gosta de passear lá pelas redes sociais e acompanhar os pastores, talvez você visualizou que o meu Instagram estava meio diferente, né? E aí ela mandou uma foto, um print da tela, com algumas fotos estranhas que eu tinha supostamente curtido. Aí conversei com a Tati, falei assim, amor, vou tentar resolver isso. Liguei para algumas pessoas que entendem melhor do que eu, de Instagram. Eles me ensinaram como visualizar as minhas curtidas. Eu entrei, e aí, pasmem, tinham mais de 300 curtidas com fotos pornográficas. Aí eu falei, realmente, clonaram o meu Instagram. E aí eu passei praticamente uma hora inteira tentando descurtir, me pediram para trocar a senha e resolvi meu problema. Acabou, resolvido. E na minha cabeça eu estou tranquilo, em paz, com a minha esposa. Enfim, foi extremamente um acaso mesmo, algo que a gente sabe que pode acontecer com qualquer um, mas ao longo da jornada eu fui percebendo que existia um mistério nesse negócio. E aí naquela semana do problema da gasolina, que estava todo mundo sem gasolina, o pastor Técio me ligou. Ele falou, Junião, posso te fazer uma visita? Quero conversar contigo. Aí eu falei, claro, imagina, meu pastor é sempre bem-vindo na minha casa, né? Aí eu falei para a Tati, quando eu desliguei o telefone, eu falei, morreu alguém. Ou na minha família ou na tua. Liga para os teus pais que eu vou ligar para os meus. O pastor sem gasolina, querendo vir na minha casa, o negócio está feio. Aí eu liguei para meus pais, não, está todo mundo bem. Aí eu fui bem literal, né? Morreu alguém? Ele falou, não, está todo mundo vivo. Aí a Tati também ligou para a família, eu falei, mãe, então deve ser coisa boa, porque o Técio gosta de fazer essas surpresas, né? E a expectativa foi lá em cima, receber nosso pastor, fiz aquele cafezinho gostoso, né, um bolinho para receber ele. E aí quando ele chega, a gente senta à mesa, a primeira frase que ele solta é, não é coisa boa que eu vim fazer aqui. Aí eu, então diz. Ele falou assim, um membro da nossa igreja, ovelha tua lá dos jovens, ela entrou no seu Instagram, ela visualizou que você tinha curtido um monte de fotos obscenas, fez um print, ela não sabia o que fazer por ser mulher e ficou meio sem jeito de ligar para mim e até mesmo para a Tati, porque ela poderia gerar algo constrangedor. Acionou a discipuladora dela, aonde a discipuladora juntamente com ela também, Deus, o que a gente faz? É o nosso pastor, pode estar acontecendo um negócio muito grave aí. E aí, de uma forma bem sincera, elas buscaram o Técio e a Martinha, a discipuladora com o marido, e conversaram com o Técio e a Martinha, e falaram assim, não, a gente vai falar com o Júnior, tranquilo. E aí o Técio chegou lá em casa apavorado, achando que eu tinha caído e acabou a casa. Ele já imaginou um monte de coisa. O Júnior vai ter que pedir perdão para a igreja, vai ter que recomeçar a vida, vou ter que mandar ele embora, vou ter que... tudo. E o Técio viajou bastante. Mas conversamos, ajustamos, eu falei para ele, cara, fica tranquilo, estou bem, estou tranquilo, estamos bem, estamos vivendo lutas naturais, como família, um bebezinho novo, todos os desafios, mas estou bem, fique em paz. Aí ele orientou, vamos ligar para esse casal, para essa menina. A gente ligou na hora, ligamos para ela, explicamos, ela ficou aliviada. Ufa, meu pastor, ainda bem que você está bem. Falei, glória a Deus, continue orando, porque pode ser que eu não estou isento desses problemas também. Ligamos para outro casal, ficamos ali meia hora conversando, e o casal, glória a Deus, a gente não imaginava mesmo, mas imaginava que era um problema
enfim, de pirataria ou de hacker na internet e tal. Glória a Deus, e resolvemos. Mas a partir de tudo aquilo, eu comecei a fazer uma leitura do cenário. Para mim, que é uma leitura muito viva nesse momento que a gente está vivendo. Eu comecei a perceber que tudo isso estava acontecendo juntamente com algumas questões particulares. Por exemplo, nós estamos entrando no mês da nossa conferência, a Conferência da Juventude, que ela fala sobre santidade. E a gente começou a visualizar isso. Falei, Deus, olha só, Satanás tenta todos os dias encontrar brecha na minha vida, e ele não vai encontrar nessa área, em nome de Jesus, não vai. Eu peço para minha esposa me ajudar bastante com relação a isso. Temos várias conversas profundas, amor, não fica dormindo no ponto. Vamos lá, vamos juntos, porque 2 filhos em casa também é um potencial muito grande para você só ser pai e mãe, esquecer de ser marido e mulher. É um potencial muito grande. Vamos vigiar, Deus está nos alertando. E a gente começou a fazer uma reflexão. Eu falei, cara, é o mês da semana, que é o mês da nossa conferência sobre santidade. Estamos entrando na reta final. E, por sinal, no final você não sai daqui sem fazer a sua inscrição. É para toda a igreja. O negócio está bombando, as inscrições estão acabando. No final você pode fazer a sua. E a gente começou a fazer algumas reflexões. E também estava acontecendo alguns ajustes pessoais, nosso como família, comigo e com a Tati. E aí o Terção está por dentro de tudo isso, por isso que o preocupou. E aí ontem eu fui convidado para falar lá na Igreja Batista Betel de Guaíba sobre santidade e pureza sexual. E Deus começou a me mostrar tudo isso. Olha só o que Satanás está querendo fazer com vocês. E graças ao meu bom Deus, Deus tem nos preservado. Só que me veio um texto à mente. Eu falei, Deus, me traz um texto. Eu queria entender isso a partir da sua palavra. E o texto que me veio é em Filipenses, capítulo 3. Você pode abrir, mas eu vou ler rapidinho. Versículos 7 a 11. Que vai dizer o seguinte, olha só, Paulo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-se como ele em sua morte, para que, de alguma maneira, alcançar a ressurreição dentre os mortos. E Deus foi muito claro comigo a partir desse texto. Há tempo para tudo. Tempo para participar da glória de Deus, das celebrações, da alegria que é viver com Jesus, mas também é tempo para participar do sofrimento de Cristo. E essa semana foi uma semana de sofrimento. Eu sei que foi muito sofrimento para o meu pastor, né? Foi bem intenso para ele. Mas eu falei, Deus, mas por que está acontecendo? Eu estou tentando me preservar, estou tentando fechar todas as brechas, eu estou em oração com o Senhor, a gente está vigiando. E ele foi muito claro. Se aconteceu com Jesus, porque o que mais aconteceu com Jesus nessa terra? Calúnia, acusação. Apontava um dedo para ele e dizia que ele era instrumento de Satanás. E eu estava preocupado mesmo com que isso poderia acontecer, não apenas com a minha imagem, mas com tudo aquilo que me envolvia. E Deus foi muito claro. Se aconteceu com Jesus, vai acontecer com você também. E você precisa entender que existe tempo para isso. É estranho, mas há tempo também para o sofrimento. Se você quer participar da glória do nosso Jesus, entenda que você precisa participar do sofrimento de Cristo. Eu queria orar nesse tempo, consagrar esse momento ao Senhor. Se você puder fechar os seus olhos e adorar a Deus com a sua oração. Pai, nós estamos aqui porque nós entendemos que foi o Senhor que criou tudo isso, o Senhor que estabeleceu esta igreja neste lugar, neste endereço. Foi o Senhor que estabeleceu toda essa liderança, é o Senhor que tem controle de todas as histórias aqui presentes, tem controle da minha história.
E por muitas vezes nós pensamos que as coisas saíram do teu controle, Deus, porque geram incomodações no nosso coração, talvez insatisfação, indignação, talvez não compreendamos o momento, mas o Senhor continua no controle de tudo. E nós te agradecemos por isso, Pai. Conduz agora este tempo. Usa este vaso de barro, Deus, para ministrar nas nossas vidas com aquilo que tem de mais precioso dentro dele, que é o teu Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando nós encaramos a nossa vida como um aglomerado de dias aleatórios ligados a um calendário, naturalmente você vai perder muito daquilo que Deus está falando e fazendo. Normalmente, quando você encara o seu dia como um dia qualquer, mais um dia, talvez um dia cansativo, um dia aleatório ou um dia sem graça, provavelmente você vai perder o que Deus está falando com você neste dia. Porque você banaliza o seu dia. E constantemente nós precisamos de algumas mudanças consideráveis, algumas mudanças circunstanciais para chamar a nossa atenção, como por exemplo, a paralisação dos caminhoneiros, que aconteceu ao longo desses últimos 15 dias. Parou tudo, né? Os caras têm força mesmo. Os caminhoneiros pararam, acabou a gasolina, tu vai no mercado, não encontra carne. Estou até hoje sem comer cebola lá em casa, não encontro cebola ainda. Se alguém trouxe cebola e quiser fazer uma doação para o irmão, eu aceito, estou sentindo saudade da cebola. Você sai, vai nos hospitais, você encontra deficiências, ausência de médico, problemas acontecendo, mas por muitas vezes coisas assim precisam acontecer conosco para nos acordar. Provavelmente você se preocupou. Se você tem uma vida ativa, como muitos que estão aqui, você percebeu que alguma coisa de errado estava acontecendo e isso gerou uma preocupação em você. E por muitas vezes coisas assim precisam acontecer ao nosso redor. Precisamos entender também o momento que estamos vivendo para saber como lidar com ele. Por exemplo, com essa paralisação, sem combustível, muitos aqui estavam racionando o seu combustível. Eu, por exemplo, em alguns momentos eu vinha de ônibus para a igreja, porque eu precisava ter ali um combustível caso acontecesse alguma questão, precisasse sair de uma forma bem rápida. Eu precisei identificar aquele momento para saber como lidar com ele. Provavelmente você fez isso. E aí a nossa capacidade de identificar os momentos das nossas vidas aumenta a nossa sensibilidade para cooperar com Deus. Quando você entende o que está acontecendo, você de alguma maneira consegue potencializar aquilo que Deus quer fazer por meio de você. Por isso é necessário reconhecer a mão de Deus nas coisas, seguir a sua direção, aceitar o fim de uma época ou de um período e entender que é o início do próximo. É necessário entender o que Deus está fazendo com você ou falando com você em meio a todos os problemas atuais, saber para onde Ele deseja que você vá, saber para onde Ele está te direcionando e aceitar esse momento como um momento que Ele vai passar. E aí começar um novo tempo. Você precisa entender tudo isso, identificar. Aí quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que o rei Salomão, rei de Israel, ele tentou registrar tudo que ele descobriu sobre o significado da vida e das coisas que realmente importam. E Salomão abre o capítulo 3 com as seguintes palavras: para tudo há uma ocasião, há um tempo certo, para cada propósito debaixo do céu. E quando a gente olha esse texto, eu tenho certeza que todos têm uma noção do que Salomão está falando. Tem uma pequena noção, ou talvez uma grande noção daquilo que ele está expressando. Por exemplo, quando pessoas que estão vivendo a mesma realidade que eu e a Tati falam com a gente sobre família, sobre filhos, raramente nós mencionamos a nossa história lá do passado, a nossa infância. Não, nós queremos comentar sobre o momento atual. Nós queremos comentar sobre o que os nossos filhos estão vivendo, o que os nossos filhos estão aprendendo, as primeiras palavras, as necessidades, as experiências. Isso me dá uma empatia pelo meu próximo.
E acima de tudo, eu entendo perfeitamente esse momento. Eu quero dizer que quem está vivendo um momento de bebezinho em casa, que não dorme de madrugada, eu quero dizer para você que eu compreendo esse negócio. Eu entendo isso. Estamos vivendo. E não interessa a sua idade, não interessa o momento que você vive. Você já viveu várias épocas distintas. Mas eu quero dizer que há muitas outras por vir. Para você e para mim. E aí tem algumas pessoas que conversam e falam sobre o tempo de escola, o tempo de faculdade, como foi um tempo muito bom, animado. Para muitas delas foi um tempo fantástico. Para mim foi maravilhoso o meu tempo de escola. Da faculdade não está sendo tão bom assim, estou ralando muito. O momento é diferente. Eu não quero estar lá, eu não gosto daquele negócio. Quero estar com a minha família, eu quero fazer o que eu amo, mas existem coisas que Deus entrega para você. Ele te convida a viver e você precisa viver gostando ou não. Adulto faz isso. Pessoas maduras vivem nessa dimensão. Mas daqui a pouco você que é recém-casado, se encontra com um recém-casado e as suas conversas, elas vão passar ali pela lua de mel. Talvez um tempo curto, né? É como eu, daqui a pouco você viveu uma semaninha. Se você é um cara com uma condição um pouquinho melhor, você vai viver 15 dias de lua de mel. Aí se você está ostentando demais, vai viver um mês, né? Um negócio... Mas tem. Esse é o tipo de assunto que envolve esse contexto. Talvez você é um homem de negócio. Provavelmente as suas conversas elas vão girar em torno das épocas antigas, de outros empregos, de como você alcançou o sucesso, quanto tempo você precisou ralar, o que você precisou abrir mão, os empregados que você conseguiu empregar, as pessoas que você conseguiu ajudar. E é sobre isso que Salomão fala. Para tudo há uma ocasião, há um tempo certo para todas as coisas. Às vezes, circunstâncias adversas também definem os nossos tempos. Por exemplo, se você senta e conversa com alguém que tem um pai na UTI, você entende que aquela pessoa está vivendo um tempo muito difícil. E provavelmente ela vai entrar num tempo mais difícil ainda. Você consegue compreender isso? Se alguém te conta que acabou de perder o emprego, você vai entender o que ela está falando. Ela vai passar por momentos de escuridão. O dinheiro vai acabar. Se tem família para sustentar, vai entrar numa batalha muito grande. Vai entrar em conflito. A sua hombridade vai ser colocada em jogo. O sofrimento vai ser natural e você compreende isso. Se uma mulher chega para você e diz que o seu marido a largou, você também vai entender o que ela está sofrendo. Ela vai viver um momento terrível. Primeiro, que é o rompimento emocional. Depois ela vai entrar num momento mais difícil ainda, que é reaprender a viver como solteira. E provavelmente ela vai entrar num momento mais difícil ainda, que é sustentar talvez filhos com recursos menores, mais escassos. Mas você entende o tempo que ela está vivendo, você compreende isso. Às vezes os tempos difíceis vêm em sucessão, um atrás do outro. Algo que pode ser incrivelmente desafiador para mim e para você. E eu me lembro que teve um período da minha vida que foi muito difícil, o ano de 2009 e ano de 2010. Eu costumo dizer que a única coisa boa que aconteceu durante esses 2 anos foi o meu casamento. Em dia 29/11 de 2009, eu me casei com a mulher mais linda do planeta. Ela está lá atrás. Gostou? Eu costumo dizer que aconteceu também um negócio um pouquinho também legal para mim, que foi bem prazeroso, que foi o ano que o Flamengo foi hexacampeão. Então, assim, ninguém vibra, né? Só eu. Não tem problema. Ganhou hoje, estamos na frente, 20 pontos. Que bobagem. Só que foi um ano muito prazeroso, porque na nossa lua de mel, pensa, minha esposa dizendo, foi bem o final, o último jogo. E a minha esposa lá em Maceió, ela me convidou, mas por que a gente não assiste o último jogo do Flamengo? Eu falei, Deus, que mulher é essa? Assistimos juntos, fomos campeões, aí eu olhava pela janela, aquele mar de flamenguista em Maceió, só tem flamenguista naquele lugar. Amor, vamos descer. Eu desci, botei a camiseta e a gente entrou naquele tumulto todo, comemos lá fora com os flamenguistas. Foi uma maravilha. Aí eu olhava para Deus e falei, Deus, está bom demais para ser verdade. Alguma coisa vai acontecer, eu te conheço. Te conheço.
e não deu outra. Foi um ano extremamente complicado para mim. São 2 anos complicadíssimos. Assumi o ministério de louvor. Na época, meu pastor tinha entendido que esse era o meu lugar. Continua entendendo isso ainda? Tá bom. Mas eu só preciso que ele entenda isso, mais ninguém. Não sei se vocês, me querem aqui ainda, mas esse é o meu lugar. Deus falou para o meu pastor e para mim também. Mas foi difícil. Estava saindo o Cleverson, ele pregou aqui durante esse ano. Um camarada extremamente competente, ama Deus demais. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Desafio muito grande. Ao longo dessa jornada, também veio, depois do casamento, rompi o ligamento do tornozelo direito, depois rompi o ligamento do tornozelo esquerdo. E aí eu descobri uma hérnia de disco, tive uma crise, fiquei parado 1 mês. Depois disso, veio uma gripe A, que eu fiquei parado também 1 mês. Depois me deu uma crise renal, eu descobri, eu estava com uma estenose no canal ureter, o canal que liga o rim com a bexiga, ele estava estenosado, tive que fazer uma cirurgia. E aí um pós-operatório que era de 3 dias, se tornaram de 23 dias, terrível. O médico teve que fazer uma segunda cirurgia, porque não tinha dado certo. Durante esse período, tive 2 vezes crise de pânico, olhava para a janela do hospital e eu tentava pular, porque eu não aguentava. Dizem que era por causa de muita morfina. E foi um tempo muito difícil. A minha esposa me visitava todos os dias no hospital. Eu dizia para ela, amor, eu gostaria muito que você viesse, mas você não pode botar no estacionamento do hospital, porque é muito caro, a gente não tem como pagar. Não tem. E aí eu falava com ela, amor, toda vez que você sair de casa, você me avisa que eu vou orar para Deus dar a vaguinha do crente aqui na frente. Gente, funciona. Oração funciona. E era bem assim, ela me ligava, o motor saindo, vem que vai ter uma vaga. Gente, todos os dias que ela chegava no hospital, ela encontrava uma vaguinha lá no moinho, vocês sabem o quão difícil é. O anjo estava lá, guardando para ela. Deus estava conosco em meio a toda a tempestade. E as palavras que Salomão sugere, ele sugere de modo que, com mais exatidão, que nós precisamos avaliar e discernir esse momento. O momento que você está vivendo hoje. Ele diz para cada um de nós, não fica dormindo no ponto. Algo de Deus está acontecendo e algo Ele está falando com você. Porque o tempo funciona, de certa forma, como uma parte momentânea e permanente da nossa vida. O tempo, ele está presente, porém, esse tempo que você vive, ele tem início e ele tem fim. Ele vai começar, mas ele tem que acabar. E eu clamava a Deus que ele acabasse o quanto antes. Que eu não aguentava mais, 2 anos terríveis. Deus, termina com isso. Talvez eu não vá viver as mesmas experiências que eu vivi no passado, mas eu viverei outras. Tão importante quanto. No entanto, um tempo não é a vida toda. Porque a gente tem uma grande tendência de estar sofrendo neste momento e achar que o mundo acabou. E Deus, ele quer dizer para você, é só um período. Persevera que ele vai passar. E você vai entrar em outro. É só um tempo. Bom, ruim, fácil, difícil, tudo sobre essa terra passa. É temporário. E nós precisamos lembrar disso, porque será fundamental para a nossa trajetória. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes 3. Eu quero ler com você. A gente vai ter aí no telão também. Para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar, tempo de falar. Tempo de amar
e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Salomão descobriu isso em toda a sua sabedoria. E ele aborda alguns tempos. E ele, por muitas vezes, é bem específico nos tempos que ele aborda. E eu queria abordar alguns aqui hoje, poder discorrer em cima deles em alguns minutos. E eu gostaria de destacar alguns. Por exemplo, tempo de prantear e tempo de dançar. Será que você conhece o tempo de prantear? De chorar? Da dor? Da tristeza? Da angústia? Do vale? Provavelmente sim. Claro que você conhece. Todos nós passamos ou passaremos pelo tempo de prantear. E há poucos dias eu participei de 2 momentos tristes de entes queridos, de membros da nossa igreja que faleceram, foram para a glória. E a gente presenciou isso, tinha toda a certeza e convicção que já estava com Jesus, mas os que ficaram com saudades, ficaram tristes, pensativos, reflexivos, tentando ainda descobrir como iria superar por esse problema, essa situação. Muito choro, muita dor, muita tristeza. E a gente olha ao nosso redor, a gente percebe que toda semana ouvimos notícias, ouvimos falar sobre mais um tiroteio que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, mais um assassinato que aconteceu no Nordeste, mais um pai que abandona um filho, mais uma mãe que rejeita uma criança. Notícias tristes que levam as pessoas a viver um momento de prantear, doença, problemas pessoais, problemas com os filhos, problemas com os pais. E esse momento ele bate a porta de todos nós. Talvez você esteja vivendo este momento hoje. E você precisa entender que é tempo de prantear. Porque esse tempo foi promovido por Deus. Não sei se você está administrando ele bem, não sei se você está vivendo em pecado neste tempo, mas isso não isenta o fato de que Deus está no controle de tudo. O fato de que você está vivendo deliberadamente não muda Deus. Ele continua sendo o dono do tempo. É momento de prantear. Você precisa entender que vai passar por ele. Você precisa aprender a lidar com ele. Você precisa acreditar que ele é necessário. Porém, você precisa saber que ele vai passar. E ele precisa passar em nome de Jesus. Você precisa sair desse vale para poder viver bem. Mas temos o tempo de dançar. Quem que gosta de dançar, levanta a mão. Olha, dançar não é pecado não, irmão, levanta. Depende do lugar que tu vai dançar, né? Aí eu já mudo minhas palavras. Mas eu gosto, minha filha gosta de dançar em casa. Papai, dança comigo. Mas o meu dançar com ela é bem bruto, assim, porque ela gosta do negócio bem agitado, né? Eu giro ela para lá e giro ela para cá, a Tati fica apavorada, vai sair a cabeça dela do lugar, e minha filha começa a rir mais forte, papai, mais rápido. E a gente começa a dançar, põe qualquer música, ela fica feliz da vida. Tempo de dançar gera um negócio em nós que é de Deus. E aí você visualiza aquele momento que o bebê vai nascer. Pensa na alegria dos pais que estão aguardando seu filho chegar ou sua filha chegar. É tempo de festa. A primeira casa, eu me lembro quando a gente comprou o nosso único apartamento. Eu ia dizer o primeiro, porque eu não tenho intenção de comprar outro. Nosso único apartamento. Olha, maravilha, alegria. Vamos ter a ilusão de ter a nossa casinha, né? Mas ainda é do banco, né? A gente sabe disso. Mas também é nosso. A gente faz do nosso jeito. A alegria do nosso coração. Quando alguém consegue o seu primeiro trabalho, quando aquela pessoa está batalhando para conseguir aquele concurso e, enfim, consegue. Eu tenho na família um primo que ele é cego, mora no Rio de Janeiro, ele tentou 8 vezes para a Defensoria Pública do Rio. Depois da 8ª vez ele conseguiu, ele foi o primeiro defensor público cego do Brasil. Eu olho para ele e falei, cara, esse cara é muito insistente.
mas há tempo para tudo. E eu me lembro que no dia que ele conseguiu passar nisso, pensa na festa. Óbvio que a gente fez festa. Mano, era quase impossível essa realidade acontecer ali. E ele conseguiu romper, festa, festejar. Uma vaga na faculdade, um pedido de casamento. Ontem eu tive o privilégio de falar sobre santidade e sexualidade lá em Guaíba. E aí no meio da programação, já estava dentro do programa, um rapaz pedindo uma menina em casamento. Pensa na coisa mais linda. No choro, na alegria, o cara fez um vídeo. Eu percebi o esforço que ele fez por causa daquela mulher. Aí no final eu falei, agora valoriza o que ele fez, porque realmente, eu que sou homem, eu sei que muitas coisas que um homem faz por amor, ele não faria por qualquer outra coisa. E foi o que ele fez. Lindo, pedido de casamento, pensa na festa. E as escrituras, elas estão repletas de descrição sobre tempos de dançar. Deus, por natureza, Ele é alegre, Ele é dado a festas, a celebrações. E nos dá total condição, permissão para ter tempos de dançar, cheios de alegria, de todo o coração. Eu quero te dizer que se esse é o seu tempo, dance sem culpa nenhuma. Talvez o seu irmão do lado, ele está passando por momento de prantear. Não se prive de viver o seu momento de dançar. Deixe que ele se inspire em você. Eu vou chegar lá. Esse tempo vai passar. Mas viva o seu tempo na presença desse Deus maravilhoso. Marque os seus acontecimentos, os acontecimentos da vida, com uma festa, celebração. Não é à toa que o Ministério Jovem se chama Festa de Levi. A gente faz festa todo sábado. Sabe por quê? Porque toda semana a gente entende que é uma semana de guerra, de batalha. Os jovens estão guerreando contra esse mundo. Eles estão batalhando, eles estão lutando, eles estão dando sangue, eles estão vivendo intensamente para Jesus. E quando eles chegam aqui, eles aprendem a celebrar as vitórias que Deus deu. Tempo de dançar, tempo de festejar. É o que Salomão nos incentiva. Mas ele também vai falar sobre o tempo de abraçar e o tempo de se conter. E aí eu pergunto, você tem pessoas confiáveis ao seu redor? Sim ou não? Confiáveis? Tem, né? Pelo menos um. Você tem. Essas pessoas, Salomão, ele incentiva. Essas pessoas são merecedoras do seu abraço, do seu coração, da sua intensidade. Não só abraços físicos, mas também com um relacionamento cada vez mais próximo, profundo. E provavelmente você tem pessoas ao seu redor que precisam mais de você e se mostram confiáveis para receber o mais de você. Não perca tempo. Chama para perto, acolha, valorize. Demonstre que ela é importante para você e demonstre que aquele tempo é um tempo de Deus para vocês. É um tempo de abraçar. E Salomão incentiva, abraça, acolha. Agora, se você tem pessoas que não são tão confiáveis assim, Deus, por meio de Salomão, dá permissão para nos contermos e não permitirmos que elas se tornem tão próximas de nós. Há tempo de se conter. Se você tem pessoas que você desconfia, que ela já deu vários motivos para você desconfiar dela, o texto nos diz que essas pessoas é momento de se conter. Ninguém tem obrigação nenhuma de acolher pessoas que não amam você, que não te respeitam. Não estou dizendo que é para você tratar mal. Continue amando em Jesus, mas ele diz que você não precisa abraçá-la. Não precisa. Ele está dizendo que para esse tipo de pessoa, essa pessoa que quebrou a sua confiança, nem sente coma com ela. E você precisa aprender a separar isso. Porque por muitas vezes nós visualizamos maridos prejudicando a esposa porque
tem um relacionamento com alguém, mas esse alguém não se dá muito bem com a esposa. Esposa que tem um relacionamento com alguém, mas não se dá muito bem com o marido. E a gente não consegue separar isso, não consegue respeitar isso. E Deus, ele nos incentiva. Há tempo para tudo. E neste caso, o que você tem de mais sábio a fazer é evitar um abraço. Conter-se. Mas Salomão continua dizendo, há tempo para guardar e há tempo para jogar fora. Se eu falo isso para minha mãe, ela só vai ficar com o tempo de guardar. Pensa, não sei se você em casa tem o quartinho da bagunça, tem? Talvez os mais chiques aqui não, tem um container lá na beira do rio, com sastrais, não sei. Mas eu acho que a maioria tem um quartinho da bagunça, um armário da bagunça, uma gaveta da bagunça. Vamos lá, você tem. A minha mãe tem a casa da bagunça. Literalmente. Estava conversando esses dias com a Tati. Ela mora na praia, então eles têm uma casa na frente do terreno e nos fundos tem uma outra casa. Essa casa é a casa da bagunça. Minha mãe adora o tempo de guardar. Ela não abre mão disso. Fala, mãe, vamos queimar tudo, mãe, fazer uma fogueira, São João. Não, meu filho, um dia eu vou precisar desse negócio. É sempre assim. Falei, tá bom, eu só quero te amar, estamos juntos, a casa é tua, né? Mas existe tempo de guardar e tempo de jogar fora. Como você está lendo um livro Simplifique, eu imagino que você está acompanhando por meio da leitura, eu vou supor que você está no seu tempo de jogar fora a sua bagunça, de simplificar a sua vida. É uma boa alternativa, simplificar da melhor forma. Joga fora coisas. Se há um souvenir que você guarda desde o tempo dos seus tataravós, está ali na sua sala, e o teu marido já está odiando aquele negócio, a sua esposa não aguenta mais ver aquilo, pega e joga fora. Doa para o bazar, alguém vai gostar. Né? Vai ser legal. Daqui a pouco é a tua agenda que está atrolhada de coisas. Você ama olhar para a sua agenda e ver aqueles negócios todos coloridos ali, né? Lotado, cheio de atividade. Mas se bobear, metade das atividades não presta para nada. Só porque você não aprendeu a jogar fora compromissos inúteis. Joga fora. Começa a eliminar. Começa a tirar da sua frente. Daqui a pouco são ajustes financeiros que você está entendendo que precisa fazer. Chegou a crise, não dá para manter o nível mais da sua vida. Tenha coragem, seja homem, seja mulher, para você olhar para a sua realidade e diminuir o custo, diminuir o seu custo de vida. Entrar dentro da sua realidade, joga fora. Joga fora esse orgulho, essa aparência e viva o tempo de Deus para você. Talvez você precisa jogar fora relacionamentos superficiais que prejudicam a sua vida como cristão. A gente tem ilusão de que para ser cristão não precisa abandonar os velhos amigos, os amigos do mundo, os amigos de balada, os amigos de boteco, os amigos de futebol, os amigos do palavrão, os amigos da zoeira. Eu quero dizer para você que se você consegue ser crente, discípulo de Jesus, convivendo ainda nesses ambientes, irmão, você não deveria estar aqui, deveria estar na glória já. Você é um santo, um anjo, só Jesus. Desculpa, é tempo de jogar fora. Uma das coisas que Deus me pediu para a minha santificação foi os velhos amigos. Me entrega a eles. Eu falei, te entrego. Continuo falando com todos eles. Toda vez que a gente se encontra, a gente conversa, sorri juntos, mas eu não caminho mais com esse tipo de amigo. Vão me levar para o mau caminho. É tempo de jogar fora. E por meio dessa autoavaliação, você precisa viver um tempo de limpeza, um tempo de educação. Por isso, simplifique a sua vida. Ou talvez, como a minha mãe, você está no tempo de guardar. Mas guardar coisas boas também. Porque minha mãe também guarda coisas boas. Mas no meio de toda aquela bagunça tem um montão de coisa boa. Mas daqui a pouco você entende que precisa começar a guardar. Você não fica com nada. Tudo é descartável para você. Os momentos, os relacionamentos, os investimentos. Tudo você usa, utiliza e joga fora. Não tem nenhuma história.
não construiu nada. E daqui a pouco seja o tempo de guardar, de vivenciar bons momentos com sua família. Separar um dia da família. Pega essa ideia é boa. A ideia que os pastores implementaram na igreja. Um dia da família, para você sentar com seus filhos, com a sua esposa. E aí, o que nós vamos fazer? O que nós vamos inventar hoje? Qual vai ser o lugar que a gente vai passear? Pastor, mas eu não tenho dinheiro para ficar fazendo esses luxos. Eu também não. Tessão também não. Leandrinho também não. Mas Deus dá criatividade, mano. Discípulo de Jesus, uma das características é criatividade. Ele dá. Principalmente com criança, mano. Criança, tu dá um papel amassado na mão dela, vai ficar trifeliz. Aproveita isso. Mas eu não estou dizendo que é para você enganar ninguém, não. É sua realidade. O que nós vamos criar e inventar agora? Para criar momentos, memória com a sua família. Talvez você precise guardar momentos importantes com a igreja de Jesus. No serviço, abrindo a sua casa, vivendo a célula, liderando, sendo liderado, vivendo o discipulado. Guardar esses momentos importantes. Guardar a disciplina diária com Deus, com a sua palavra, em oração. Momentos de jejum. Momentos de abrir mão. Guardar boas lembranças. E é isso que Salomão nos incentiva. Mas ele também nos incentiva a viver tempos de calar e tempos de falar. E aí, com o ritmo frenético da nossa sociedade, que é tudo para ontem, a gente tem uma grande dificuldade de ouvir. E por isso que, por muitas vezes, esses momentos aqui, eles são muito bem pensados, porque talvez é o único momento que você não está falando nada, que você está ouvindo. E a gente quer aproveitar o máximo. Tempo de calar, tempo de ficar em silêncio. Um bom exemplo disso é o tempo de silêncio das redes sociais. Eu não sei se você já teve a experiência de estar conversando com alguém, e aí você está numa conversa e você só vai beber uma água e é o tempo que ela precisa, para olhar o WhatsApp, para olhar o Instagram, olhar o Facebook, dar uma atualizada ali, né? O dedo fica coçando. Incrível. Não consegue desligar daqui. A cabeça fica assim, girando. Daqui a pouco ela não lembra nem o que você falou há 10 segundos. É uma boa experiência você silenciar das redes sociais e começar a viver novos hábitos. A ouvir, pega um bom livro de um bom autor, principalmente autores que os pastores recomendam. Se você ainda não leu o livro, leia o livro Simplifique. Leve na sua mochila, na sua bolsa, ele é pequeno, eu sei que cabe nas bolsas das mulheres, que são bolsas bem grandes. Cabe um monte de coisa aí dentro. Cabe um livro também. Comece a ouvir coisas inspiradas por Deus, homens e mulheres que foram inspirados pelo Espírito Santo. Ouça os sussurros de Deus. É difícil você ouvir o sussurro de alguém em meio a ruídos, a barulho. Tenta falar baixo com alguém na barulheira. Tu não consegue gritar. Só que Deus, ele não grita. Por quê? Aonde uma pessoa que está próxima, ela precisa gritar no seu ouvido? Em nenhum momento, né? Quando você conversa com alguém do seu lado, você fala baixinho. Deus está próximo de nós. Sim, Ele está próximo de você. E Ele fala com uma pessoa que está próxima de você. Ele sussurra. Ele fala manso. Ele dá conselhos. Mas se você não silenciar, você não vai ouvir. Tempo de silenciar. Há um tempo de calar, mas também há um tempo de falar. Eu não tenho outra visão, senão eu olho para as mulheres. Gostam de falar, né? Não é pejorativo, gostam, né? Vamos assumir que vocês gostam de falar, né? Eu chego em casa, minha esposa, a primeira coisa, e aí, amor, como é que foi o dia? E aí, o que foi falado lá na igreja? E o Tess? E a reunião, como é que foi? Calma, amor, espera. Deixa eu sentar aqui, tomar um negócio, um café. O negócio é café. Tomar um café?
Vou conversar contigo. Tem tempo para falar. E quando esse tempo chegar, fale. Não é que as mulheres falam demais, é que os homens eles não gostam de ouvir. Por isso que dá essa impressão. E os homens precisam silenciar um pouco mais, em alguns momentos, para ouvir com mais precisão o que as mulheres estão falando. E por muitas vezes as mulheres precisam se calar para que as poucas vezes que os homens falarem, elas possam ouvir. Porque provavelmente vai vir coisa boa ali, mano. É ou não é? Tu tem um marido que não fala muito. Quando ele falar, para tudo. Diga. Vai vir um negócio de Deus. Eu tenho fé nisso. Mas há tempo de falar. Para muitas pessoas, é muito fácil permanecer de uma forma errada no silêncio. Imagina você, os problemas aconteceram na sua casa. Os seus filhos sendo tragados pelo mundo, pelo diabo. A sua família perdendo o controle de tudo. E você aqui em silêncio, em espírito. Deus está contigo, organiza. Irmão, é você que tem que organizar. É por meio da palavra que se organiza. Não é da sua presença. Sua presença nesse momento serve de nada, pode ter certeza. Pergunta para sua esposa. É por meio da palavra que você gera ordem nos ambientes. E você está vendo o seu irmão indo para o mau caminho, se perdendo. E a gente está vivendo uma experiência muito interessante aqui na juventude. E eu gostaria que a igreja orasse pela juventude da Igreja Batista Monte Serra. Os nossos jovens estão tinindo, uma galera está extremamente engajada, apegada a Deus, batalhando. Vamos ministrar agora sobre santidade. E essa galera está buscando viver em santidade. Eu quero dizer isso para vocês. Não existe perfeição nenhuma, mas estamos buscando. Porém, existe ainda alguns jovens que têm uma grande dificuldade de ser jovem nessa igreja. O grupo é pequeno. Uma grande dificuldade. E eu, como pastor da juventude, fui instituído pelo meu pastor, Técio, por Deus aqui nessa igreja. Eu vou falar sobre os jovens e vou falar com esses jovens. Eu não me calo. E por muitas vezes, quem ouve, não gosta de ouvir. Mas eu quero pedir encarecidamente para os pais, para os homens e mulheres dessa igreja. Nós temos jovens se perdendo. Jovens que não estão aguentando mais o lapidar de Deus nessa igreja. Deus está forjando, lapidando, está realmente aprofundando, fazendo com que esses jovens cresçam. E eles estão espirrando, porque não conseguem permanecer. Espirrando. Vão para uma outra igreja, que lá talvez é mais leve. Lá não tem esse negócio de discipulado, mentoreamento, ter um tempinho. Não tem. E fica vivendo de evento em evento. Eu quero dizer para você que nós te amamos. Deus ama demais você. E o seu tempo é aqui, nesta igreja. Mas quando você visualiza alguém vivenciando isso, dando passos largos, passos contrários à vontade de Deus para nosso tempo, para a nossa igreja, você precisa falar. E não é falar para culpar alguém. É falar em nome de Jesus para aquela pessoa. Fale a tempo de se expressar. Não adianta você chegar e visualizar o problema estabelecido e dizer, não, esse problema não é meu, não sou o discipulador dela, não sou o líder de célula. Não, esse é um papel do pastor. Presta atenção. Por causa de posturas assim, nós precisamos clamar a Deus para que Ele revele. Deus revela o que está acontecendo aí porque a gente não sabe, queremos ajudar. Mas se é você que está vendo, fale. Gere ordem no caos que já está estabelecido. Deus quer te usar. Há tempo sim para se calar, mas também há tempo para falar. Para falar, arrisque-se. Não importa se você vai desagradar a pessoa que estará ouvindo. Não importa, porque o mover é espiritual.
você estará fazendo aquilo que Deus lhe pede. E deixa que o Espírito Santo faz o resto. Há tempo para tudo. Eu poderia continuar aqui dizendo todos os tempos, mas eu quero encerrar aqui, quero concluir. Se puder chamar o Tercião, por favor, com a galera do louvor. Há tempo para tudo. E eu destaquei alguns para que você possa entender de uma forma bem clara que Deus ele está nos convidando a viver o nosso tempo de uma forma intensa, mas com Ele. E em Eclesiastes, Salomão, ele busca definir o significado e o propósito da vida. E ele vai desafiar os leitores a encontrar satisfação sustentável, investindo em coisas que importam para a eternidade. Porque a conclusão que ele tira é essa. Há tempo para tudo. Mas você precisa viver intensamente esses tempos e a partir dali começar a construir, a encontrar, a buscar uma satisfação que seja sustentável para você viver coisas que vão gerar frutos para a eternidade. Mas para isso acontecer, você precisa ter duas posturas fundamentais. Primeiro, mergulhe por inteiro no seu tempo. Qual é o tempo que você está vivendo? Vá de cabeça, mas convida Jesus para ir junto. Vamos lá, Cristo. É um tempo de dor. Viva Ele. Não fuja. É um tempo de amadurecimento, de crescimento, do forjar de Deus. Está se sentindo ninguém? Viva esse tempo com Ele. Intensamente. Mas também existe uma segunda postura importante. Reconheça quando o tempo está acabando. Porque ele precisa passar. Ele precisa ir embora. Ele tem que acabar. Porque vai entrar um novo tempo. E você vai precisar vivê-lo intensamente. E esse novo tempo precisa também acabar. Eu consigo visualizar na minha vida dois tempos bem marcantes. Que nos dois tempos foram tempos de prantear. O primeiro tempo foi o meu relacionamento com a minha esposa. Foi maravilhoso. Mas ela sabe, eu sei, muitos dos que fizeram parte desse tempo também sabem que foi um tempo de muita espera. Pensa, essa mulher me deu 3 nãos, depois um sim. Não se faz isso com ninguém. No final, depois se você quiser me dar um abraço, eu preciso de um abraço. Estou brincando. Foi um tempo de espera terrível. Você esperar pela mulher amada, meu irmão, que tempo doído. Tempo de espera, tempo de muitos nãos, tempo de muito choro. Pensa eu, marmanjo velho, chorando por causa de mulher que não quer casar comigo. Ia para casa chorar. Oh, Deus, ela não me quer. Mas era meu tempo de prantear. Eu falei, Deus, eu estou plantando alguma coisa de bom aqui, porque está ruim demais. Foi um tempo difícil. Muitas pessoas tentando me ajudar. Eu era solteiro, já um dos pastores da igreja. Eu falei, Jesus, obrigado, mano. Mas pessoas tentando me ajudar acabavam atrapalhando, estavam sinceramente erradas. Porque elas tentavam me consolar, porque aí também acontece isso neste tempo, né? O tempo de prantear, algumas pessoas tentam amenizar o teu sofrimento. Te pega no colo, te faz um carinho, te dá algumas palavras, né, de encorajamento. E eu falava, Jesus, se ela soubesse que eu entendo o que eu estou vivendo, ela não tentaria me ajudar a ficar feliz. Porque não é tempo de festejar, não é tempo de dançar. É tempo de chorar. Deus sabe que eu passei muita vergonha.
entendendo que eu precisava mergulhar intensamente nesse tempo de Deus para mim. Foi o que aconteceu no meu processo com a minha esposa. E um segundo momento que eu vivi, um tempo de prantear, foi aqui nesta igreja. O meu relacionamento com essa igreja. E eu já quero dizer de antemão que eu amo demais vocês. Eu sei que vocês me amam. É o melhor lugar que eu possa estar. Hoje eu estou vivendo para vocês entenderem os melhores momentos da minha vida. Mas nem sempre foi assim. Muito choro. Desafios gigantes. Muita humilhação. Tessão, ele, na mensagem anterior dele, ele falou um pouco sobre as experiências que ele teve no início aqui. E eu quero dizer que eu fui muito humilhado. E eu falava, Deus, estou abrindo mão de tudo. E é natural, você vai ter conversas profundas com Deus. Eu estou abrindo mão de tudo, abrindo mão de uma carreira, de viver os meus sonhos para ser humilhado numa igreja. Um ambiente que precisava receber amor. Tempo de humilhação. Tempo de relacionamento. Quem conhece o Tércio sabe que ele gosta de ter esses momentos, né? Os tempinhos de relacionamento. E o cara, ele é enjoado. Tu tenta sair por aqui, ele te pega. Tu tenta sair por ali, ele também está lá. Ele é meio que onipresente assim nas nossas vidas. Eu falei, caramba, Deus, ok. Vamos lá. Junião, não pode fazer isso. Junião, tu não pode fazer aquilo. Junião, tu não pode fazer aquilo outro. Eu falei, tá, e aí? A lista nunca acaba. E Deus está forjando. Estava mexendo. Estava me lapidando. Tempo de muito choro. Tempo de desconfiança. Eu me lembro que eu cheguei aqui com meus 24 ou 25 anos, para 25 anos. E as pessoas não confiavam em mim. E eu achava isso ruim. Como assim não confia em mim? Agora eu sou pastor da igreja, tem que confiar. Mas é a ilusão que, por muitas vezes, os jovens vivem. A juventude, ela quer que as pessoas confiem nelas, dê credibilidade, entreguem coisas de confiança, responsável. Só que não sabe que ele precisa conquistar. E aí quando alguém diz, não te conheço, você precisa primeiro fazer isso. Não gosto, não quero. Não quero viver isso. Eu quero dizer para você que é a coisa mais natural do mundo. Você que é jovem precisa estabelecer, precisa construir credibilidade. Até hoje eu acho que tem pessoas que não confiam em mim. É natural. Foi um tempo de choro. E eu perguntava para Deus, Deus, por que tem que ser assim? E Deus, ele me respondia claramente. É tempo de se humilhar. Se humilha. Se quebranta. Eu estou te salvando. Te salvando da sua arrogância, da sua presunção, da sua meninice. Eu estou te amadurecendo. Eu estou te formando ao caráter do meu filho. Presta atenção. Você que é crente, se olha no espelho e responde: você se parece com Jesus? E Deus falava isso para mim: Júnior, você por acaso se parece com o meu filho? Eu dizia: claro que não. Pois é. Para se parecer com ele, você tem que aprender a se humilhar. Só que enquanto você não se humilha, eu preciso te humilhar. Sou teu pai. Estou amadurecendo de dentro para fora. Estou construindo algo que vai permanecer para a eternidade. E eu, como qualquer pessoa ou como qualquer jovem, eu dizia: Deus, está difícil, está ruim, está complicado. Mas eu assumi um compromisso com Deus. De ser íntegro com Ele. De ser transparente com o meu líder. Com o meu líder. E eu dizia para o Tércio: está difícil, mano. Não quero estar aqui. Quero ir embora para minha mãe. Quero ir embora para casa. Mas eu falava depois para ele: ignora tudo que eu estou dizendo, eu entendo isso. Só que está doendo. Mas o que você vai ter de mim é integridade, lealdade, transparência.
E o processo vou vivendo ele desta maneira. Mas chega um momento que você precisa encerrar esse tempo. E aí eu me lembro do momento que encerrou o tempo de prantear com relação ao meu relacionamento com a Tati. Porque no meio desse processo, eu tinha pedido ela em casamento algumas vezes, e uma delas, porque eu pedi ela em casamento num ano, ela falou, eu não estou insegura, não quero. Eu preciso de mais um ano. Eu falei, tá bom, tamo junto. Esperei mais um ano. Esse ano chegou, pedi ela em casamento de novo. Ele, não quero. Preciso de mais um ano. Eu falei, Jesus. Tá bom? Cara, era a mulher que eu queria, desculpa. Eu não vou largar o osso. E aí passaram mais um ano, e aí eu falei para o Terção, agora, chegou. Aí o Terção montou uma reunião, chamou todos os pastores, as esposas de pastores, estávamos numa sala, porque naquela época a gente fazia reunião com as esposas também. E aí eu com a Tati, aí o Terção na reunião, e aí Júnior, o que você tem para dizer? Aí eu virei para a Tati assim do lado, falei assim, você quer casar comigo? Ela olhou para mim e disse, você tá louco? Mano, pensa os pastores assim, ó, olhando pro chão, pegando café. Abalou, a minha esposa abalou as estruturas daquele lugar. Ó, Tércio, vamos voltar aqui para a reunião, primeira pauta. Deve ter ficado com a pena danada de mim. Que miserável esse guri. Oh, Jesus. Mas passou. Aí teve um dia que a gente estava numa reunião, numa das salas da Silva Jardim, os pastores com as suas esposas, todos eram casados já, e eu era o único solteiro. Pensa a desgraça que eram as reuniões para mim. Terrível. E eu junto ali, aí compartilhar agora o nosso tempo. Como é que foi a semana para você? Aí as esposas falando, foi lindo, te passeou, foi no parque. Mano, e eu, que droga, que vida. Falei, Deus, tá louco, não posso ir embora, deixa eu ir embora. Vocês acabaram de fazer toda essa melação, aí eu volto. Porque está sendo ruim para mim. Eu ficava no canto, parecia um mendigo barbudo num puff. Falei, Deus, que lugar é esse? Tá bom, vai mexendo. Não estou gostando disso. E aí o Tércio falou assim, olha, antes de começar a reunião, eu queria ler uma carta que eu recebi por e-mail. E aí agora toda a transparência que eu tenho no coração, na hora quando ele falou que queria ler uma carta, veio na minha cabeça assim, mais uma carta de missionário, pedindo ajuda, dinheiro. Falei, Jesus, a gente vai nunca começar essa reunião, está sendo dolorosa demais para mim. E aí o Tércio começou a ler. E começou a ler aí pedidos de perdão, várias coisas. E aí no final, ele falou assim, e eu queria dizer, diante de todos os pastores, e te honrar diante de todos os pastores, que sim, Júnior, eu quero me casar contigo. Pensa assim, ó. E o mendigo já virou rei. Meu Deus do céu, e eu não acreditava. E aí daqui a pouco eu falando assim, é isso mesmo que eu estou entendendo? Aí o Tércio, sim, mano, você vai casar. Eu falei, não acredito. Aí todos os pastores vieram se jogar em cima de mim, começaram a me chutar, jogar puff na minha cara, bagunçar o meu cabelo. Eu vou fazer tudo, eu vou casar. Meu Deus, era tempo de festejar. Tinha acabado o tempo de prantear. E com relação à minha igreja também, chegou um momento que Deus virou a chave, enxuga as lágrimas. Não precisa chorar mais. Agora eu vou te dar um longo período de dançar, tempo de dançar. Eu estou vivendo ele ainda. Significa que ele vai acabar. Meu Deus, eu não quero que acabe. Mas vai acabar. E aí vai ser uma oportunidade grande, Beto, de Deus me amadurecer mais. Valoriza o tempo que você está vivendo, gente. Não é para ficar sorrindo para qualquer pessoa que passa na sua frente. Se você está triste, fique triste. Óbvio, não transfira a sua tristeza para ninguém. As pessoas não têm nada a ver com isso.
Transfira para Deus. É Ele o culpado da sua tristeza. É Ele o culpado da sua alegria. É o tempo dEle. E peça para que Ele te ajude a administrar. Ele pode fazer isso. E eu quero dizer que é fácil você querer fechar os olhos e fugir do desconforto e ignorar a realidade. Porque talvez a sua realidade é uma realidade de dor. Eu quero dizer que se você é seguidor de Jesus, Deus está trabalhando para forjar o seu caráter e torná-lo mais semelhante a Jesus. E eu quero me tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Mas para que isso aconteça, eu preciso viver intensamente o tempo de Deus para mim. Fiquem tranquilos, Ele tem boas lições para ensinar para mim e para você. Principalmente nas épocas menos confortáveis. Nas épocas de turbulência, de dor. Ali Ele vai forjar o seu caráter, porque provavelmente é ali que Ele tem mais a sua atenção. Se você for como eu. E quais são as lições que Deus está te ensinando neste tempo? Você entende isso? Será que é sair do seu sofá, do conforto da sua casa e começar a correr riscos em relacionamentos? Será que é conhecer pessoas novas? Será que é abrir a sua casa para poder vivenciar tempos em célula com a sua igreja? Permitir que a sua casa abençoe alguém por meio da sua hospitalidade, do seu sofá brilhante, da sua casa impecável, ou do seu sofá meio rasgadinho, da sua comida simples? Será que é isso que Deus está te convidando a viver? Será que Deus está te convidando a viver intensamente um momento de luto? Viva, chore, se rasgue, permaneça nele, mas vai chegar um tempo que Deus vai pedir para você sair. E quando você sair, você tem que ter a certeza que vivenciou plenamente este tempo. Será que é um tempo de celebração que Ele está pedindo para que você viva intensamente a vida? Então viva. Será que é acolher? Será que é expulsar? Será que é receber? Será que é o tempo de dar? Será que Ele está te convidando para viver um tempo de iniciar ou um tempo de terminar? Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de falar? Ou será que é um tempo de se calar? Talvez Ele está te convidando para viver o tempo de permanecer. Ou talvez você esteja vivendo um tempo de partir. A gente vai estar cantando uma canção agora. E eu queria fazer um desafio a você. O desafio é bem simples. Mergulhe intensamente no seu tempo com Jesus. Nesse tempo que você está vivendo. Mergulhe intensamente. Ou reconheça quando o seu tempo está terminando. Mas talvez você não consiga identificar isso. Talvez você tenha dificuldades de vivenciar este momento que você está vivendo. Talvez você esteja com dificuldades de abrir mão deste tempo que você está. E não queira vivenciar novos tempos com Deus. Talvez são tempos em família, talvez são tempos no trabalho, talvez são momentos como igreja, não sei. Mas se você está com dificuldades de viver o tempo de Deus para você, nós como igreja queremos te ajudar, família de Deus, e queremos orar por você. Se você entende que precisa de um encorajamento, para desemperrar e seguir em frente, queria convidar você a vir aqui à frente. A gente vai orar com você e pedir para que Deus te ajude da mesma forma que Ele tem nos ajudado, que Ele te deu o entendimento para você vivenciar plenamente o seu tempo ou interromper ele e vivenciar um novo. Enquanto cantamos,
desafiamos a igreja neste momento. Coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar. Você pode vir aqui à frente, que você se juntar às pessoas que estão aqui, orar por ela, clamar a Deus para que você consiga viver este tempo de Deus da forma como Ele sonhou. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, Deus. Há tempo para tudo, Pai. E obrigado porque o Senhor está nos ensinando a valorizar os tempos que o Senhor tem entregue para cada um de nós. Obrigado, Deus. Mas, Pai, nós temos pessoas aqui que precisam de ajuda para viver este tempo da forma como o Senhor sonhou. Nós não sabemos a dimensão, Deus, dos problemas, dos desafios, mas nós glorificamos ao Senhor porque existe um Espírito Santo em nós que nos ajuda, nos aconselha, nos orienta a viver da forma como o Senhor sonhou, Deus. E que nós, como igreja, tenhamos sensibilidade com os nossos irmãos e nos coloquemos, Deus, como vasos usados pelo Senhor para a edificação da tua igreja, Deus. Talvez tenhamos aqui pessoas num tempo de choro, um tempo de pranto, um tempo de dor, um tempo de perda. Oh Deus, como esse tempo é difícil, Pai. Como é difícil viver neste tempo. Parece que ele não vai ter fim. Parece que o mundo vai acabar ao nosso redor. Parece que não há mais esperança. Mas a tua palavra, ela nos diz que este tempo tem fim. E o Senhor estará convidando logo logo a viver tempos de festa, tempos de dança. Mas, Pai, ajude a tua igreja a não ignorar estes tempos, mas a viver intensamente. Como, Deus, foi importante para a minha vida o tempo de pranto, o tempo de se humilhar. Como foi importante, Deus, o tempo de chorar, porque o Senhor usou profundamente este tempo para forjar o meu caráter. E eu quero sim, Deus, não quero apenas participar da glória de Jesus, mas também quero participar do seu sofrimento. E eu quero ser forjado, Deus. E a tua igreja precisa ser forjada, Deus, ao caráter de Jesus. Mas, Pai, se existem pessoas aqui que já estão passando do tempo, em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito Santo possa estar ajudando
a se desemperrar, Deus, e a avançar, a seguir em frente, a viver este novo tempo que o Senhor tem para eles. Desta forma nós temos a completa convicção que a tua igreja, Deus, permanecerá saudável, focada em ti, agradando o teu coração e, acima de tudo, se tornando um instrumento vivo para a salvação deste mundo. Precisamos sim, Deus, estar inteiros no Senhor. Precisamos viver intensamente os tempos que o Senhor tem para a nossa vida, e que elas possam sair daqui encorajadas a viver tudo isso para a honra e glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Será que você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso? Glórias a Deus. Se você puder dar um abraço bem forte nas pessoas que vieram aqui à frente. É tempo de abraçar, então abraça, receba com muito carinho. Deus tem grandes coisas para mim e para você neste tempo. Que você possa ficar com as mãos estendidas para receber isso da parte de Deus. Amém?